Para a gente investir em imóveis, a gente pode investir diretamente, comprando um imóvel, ou a gente pode investir indiretamente, através dos FIIs e dos REITs. FIIs, fundos de investimento imobiliários, e REITs, Real Estate Investment Trusts, são instrumentos financeiros, são ativos financeiros atrelados ao mercado imobiliário, através dos quais nós podemos investir no mercado imobiliário sem ter que comprar um imóvel, que é adquirir um imóvel. Agora, será que vale a pena a gente investir no setor imobiliário através dos FIIs e dos REITs? É isso que a gente vai estudar nesse vídeo de hoje. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente perceber que os FIIs e os REITs, eles cumprem uma dupla função na nossa carteira. A primeira função é a exposição da nossa carteira ao mercado imobiliário. É muito inteligente investir em imóveis. Por quê? Porque todas as pessoas físicas e jurídicas precisam de imóveis. Nos imóveis é onde a vida acontece. É onde os negócios das empresas se desenvolvem, onde as empresas criam, produzem seus produtos, ou então prestam seus serviços, vendem e ganham dinheiro, onde o comércio acontece. E para as pessoas também é muito importante, onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas se divertem, onde as pessoas almoçam, jantam. Se você parar para pensar, praticamente toda a nossa vida a gente passa dentro de algum imóvel, né? Não sei, quando a gente está na rua, a gente está sempre dentro de algum imóvel, fazendo alguma coisa, nem que seja ao ar livre, uma fazenda, por exemplo, não deixa de ser um imóvel. Então, esse setor imobiliário, os imóveis, eles atraem muito dinheiro. As pessoas precisam ou ter um imóvel próprio para se desenvolver, para viver, para morar, para trabalhar, ou elas precisam alugar um imóvel para fazer essas coisas, elas não têm um imóvel próprio. Então, o imóvel ele sempre acaba atraindo grandes investimentos, atraindo grande parte do dinheiro que circula na economia. A segunda função que os FIIs e os REITs cumprem na carteira de um investidor é a geração de renda passiva. Isso porque os imóveis são excelente fonte de geração de renda passiva para o investidor. Como eu disse, todas as pessoas, todas as empresas precisam de imóveis. E quando elas não têm um imóvel próprio, o que elas fazem? Elas alugam esse imóvel. E normalmente alugam por um pagamento periódico, normalmente mensal. E esse pagamento mensal que o investidor do REIT FII vai receber, ele vai receber indiretamente, porque ele não vai ter nenhum imóvel próprio, mas ele vai receber toda essa renda proveniente desse mercado imobiliário. Ou seja, ele vai ter uma renda passiva, provavelmente mensal, mas também pode ser trimestral, semestral, do valor desses aluguéis que os FIIs e os REITs vão receber com os seus imóveis. Então é muito importante que o investidor esteja exposto ao mercado imobiliário, seja para receber todo esse dinheiro que circula nesse mercado, seja para garantir uma renda passiva que vai permitir com que ele pare de trabalhar um dia, não dependa do seu próprio trabalho, mas consiga viver de renda, ou seja, viver do rendimento dos seus próprios investimentos. O grande problema da gente investir diretamente em um imóvel, ou seja, comprar um imóvel, na verdade, sim, não existe um grande problema, existem vários grandes problemas. Um dos principais é o preço, porque os imóveis eles custam muito caro. Normalmente a aquisição de um imóvel representa um investimento muito grande, um investimento da vida de uma pessoa. Normalmente a pessoa economiza anos, ou até se endivida para poder comprar um imóvel, tudo em busca daquele sonho da casa própria, que a gente escuta tanto falar por aí, e a pessoa acaba gastando um valor imenso de todas as suas finanças, de toda a sua economia para adquirir um imóvel, normalmente o imóvel que ela vai morar. Mas não é só um problema do preço, de você pagar um altíssimo valor para adquirir um imóvel. O problema também é no risco da concentração. Ou seja, todas as pessoas, elas normalmente usam mais de 50%, às vezes até 70%, 80% de todo o seu patrimônio e elas compram um único imóvel. Imagina que você é um investidor, você tem 2 milhões, aí você vai comprar um imóvel que custa 1 milhão. Já foi 50% do seu patrimônio ali, ou seja, fica muito concentrado. Agora imagina se você não fosse adquirir um imóvel, se você decidisse investir em ações. Você pegaria esses 50% do seu patrimônio e compraria ação de uma única empresa? Provavelmente não, né? Por quê? Porque a concentração traz um risco muito grande. E nos imóveis as pessoas acabam não pensando nisso, né? As pessoas concentram grande parte do seu patrimônio, grande parte da sua carteira de investimentos em um único imóvel.
E além desse risco da concentração e do preço elevado do valor do imóvel, existem várias burocracias para a gente adquirir um imóvel próprio, né? Tanto na parte da compra quanto na parte da venda. A gente vê que tem uma questão tributária alta, que é o ITBI, e também, se você estiver vendendo, tem o lucro sobre o ganho de capital que você vai ter no lucro imobiliário. Tem o custo com registro do imóvel, que está cada vez mais alto. Tem a parte jurídica, você tem que fazer um contrato, tem que ver alguém do cartório para fazer o registro, a escritura do imóvel, tudo isso você paga, são custos que vão crescendo. E aí, na hora de pagar também, você tem que ir no banco, pegar um cheque administrativo, enfim, é um sem número de burocracias para você conseguir comprar um único imóvel. E ainda que você compre um imóvel pensando em alugar, pensando em gerar uma renda passiva, você também vai ter a questão dos custos, da manutenção daquele imóvel. Toda hora vai quebrar alguma coisa, toda hora vai ter um vazamento, você vai ter que ir lá resolver, então você vai ter que contratar alguém para ir lá. O imóvel ele acaba sendo um passivo, acaba gerando muitas dívidas para a pessoa, né? Muitos boletos para pagar, tem IPTU, tem condomínio, tem taxa disso, taxa daquilo, tem luz. Enfim, é uma série de coisas, uma série de custos que se envolve na aquisição e na manutenção de um imóvel. Ou seja, apesar de ser muito comum, o investimento direto em um imóvel traz uma série de problemas. E muitos desses problemas vão ser resolvidos com os FIIs e os REITs, que seria um investimento indireto em imóveis. Nos FIIs e nos REITs, você não adquire um imóvel para você, no seu nome. Você investe, você compra cotas de FIIs ou ações de REITs e aquelas pessoas jurídicas que foram criadas vão adquirir imóveis, vão coordenar, vão gerenciar esses imóveis, alugar e receber o dinheiro dos aluguéis e devolver para você, para o cotista, para o acionista daquela empresa. Ou seja, você vai ter a vantagem de só pegar a parte boa dos imóveis, que é a parte de você receber o valor dos aluguéis. E quais são essas vantagens do investidor investir num imóvel através de um FII ou de um REIT, ou seja, investir indiretamente? Bom, todos aqueles problemas que a gente viu até agora, a gente vai ver que há uma solução nos FIIs e nos REITs, começando pelo preço. O preço de um imóvel é um preço muito alto, custa centenas de milhares de reais, às vezes até milhões de reais. Já o preço dos FIIs aqui no Brasil é um preço baixo, gira em torno de R$100 cada cota de um FII. E os REITs lá nos Estados Unidos varia de 50 a 100 dólares mais ou menos, que daria de uns 300 a 500 reais, se a gente for botar numa cotação. Então, com um valor muito baixo, R$100, de 100 a 500 reais, ou seja, que é um valor que qualquer pessoa tem, é possível você investir no setor imobiliário sem precisar comprar um imóvel, apenas comprando uma cota de um FII ou uma ação de um REIT nos Estados Unidos. Ou seja, hoje, os FIIs e os REITs, eles democratizaram o investimento no setor imobiliário. O que antes apenas pessoas com muito dinheiro conseguiriam fazer, hoje qualquer pessoa que tem acesso a uma conta numa corretora, com R$100 já consegue começar a investir no setor imobiliário. O outro problema que a gente viu no investimento direto no imóvel, na aquisição de um imóvel próprio, é em relação ao risco de concentração. E esse problema não existe nos FIIs e nem nos REITs, porque quando a gente compra a cota de um FII, cada FII ele possui, né, se for um bom FII, ele vai possuir uma multitude de imóveis que ele vai alugar e vai angariar os aluguéis, os rendimentos daqueles imóveis. Os REITs é a mesma coisa, são vários imóveis que cada REIT tem. Então, quando a gente compra uma cota ou então uma ação de REIT, a gente já está automaticamente investindo em dezenas, centenas e às vezes milhares de imóveis, sem ter que comprar cada um deles especificamente. Além disso, há uma profusa variedade, tanto de FIIs aqui no Brasil, quanto de REITs nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é possível investir em dezenas de bons FIIs. Lá nos Estados Unidos, a gente está falando de centenas até milhares de bons REITs. E assim a gente consegue uma diversificação muito maior. Um exemplo brutal disso é o Realty Income, que ele negocia pelo código O nos Estados Unidos. É um REIT. E que possui mais de 11 mil imóveis em 3 países e 2 continentes diferentes. É uma coisa surreal. Imagina um REIT, uma única empresa possuindo mais de 11 mil imóveis e alugando esses imóveis, angariando dinheiro e distribuindo para os sócios.
é realmente uma coisa muito boa, que realmente democratizou o acesso ao investimento imobiliário para todas as pessoas. Um outro problema que a gente viu nos imóveis, investir diretamente em imóvel, é a burocracia para você comprar e para você vender um imóvel. Nos REITs e nos FIIs não existe essa burocracia, você não depende de registro em cartório, de pagar uma centena de impostos, de nada disso. Basta você ter acesso a uma corretora de valores. E hoje em dia a gente consegue abrir uma conta numa corretora muito fácil, de forma muito simples, pela internet, sem sair de casa, enviando poucos documentos, em poucos cliques. A gente já consegue abrir uma conta numa corretora, abrir o home broker, enviar dinheiro para lá, comprar a ação, a cota do FII ou então do REIT, e a gente já está investido, a gente já é dono daquela cota, já é dono daquela ação e já vai começar a ganhar, provavelmente no mês seguinte ou no subsequente, já vai começar a ganhar os rendimentos daquele ativo financeiro que a gente adquiriu. Então se torna uma coisa muito fácil, muito simples, muito rápido. E um último problema que a gente viu foi em relação aos custos de manutenção. Que o imóvel se tornaria um passivo quando ele está vago, e aí o dono do imóvel teria que arcar com IPTU, com condomínio, com luz, com taxa de incêndio, enfim, uma série de valores, uma série de custos que ele teria, fora a manutenção, né? Teve um vazamento, quebrou alguma coisa, o dono do imóvel vai ter que ir lá, então vai ter que providenciar que alguém vá lá e conserte. Nos REITs e nos FIIs a gente não tem esse problema. Por quê? Porque os FIIs e os REITs, eles são empresas, são pessoas jurídicas, né? Os FIIs na verdade são fundos, e eles são gerenciados por gestores que são pagos para isso, lógico. Então a vacância de um imóvel não vai ser problema do investidor, vai ser problema do gestor. O gestor vai ter que ir lá e ele vai pegar o dinheiro que está no FII, vai usar aquele dinheiro para fazer o pagamento que tem que ser feito em caso de vacância, em caso de conserto, seja qualquer que seja a situação, ele vai resolver, ele vai pagar, e é lógico, esse dinheiro que a pessoa jurídica vai gastar vai ser descontado dos valores dos aluguéis que vão ser recebidos antes de ser repassado como rendimento para os acionistas, né, para os cotistas e para os acionistas. E é lógico também que a empresa, né, a gerência, vai receber alguma coisa por isso, vai cobrar uma taxa, mas só do investidor não ter aquele trabalho, não ter aquela preocupação de ter que ir lá, ter que desembolsar dinheiro, ter que fazer o negócio por conta própria, já vale muito a pena, já é muito mais simples, muito mais fácil. Além disso, as situações de vacância também são muito melhor quando enfrentadas através do investimento indireto em imóveis, ou seja, através dos FIIs e dos REITs. Imagina que você é um investidor e você comprou 2 imóveis e você aluga esses 2 imóveis pelo mesmo valor, para ter uma renda passiva para complementar a sua renda. Se um dos inquilinos devolve o seu imóvel, já era, você perdeu 50% do seu rendimento, perdeu metade daquilo que você vai receber. E além de perder metade, você ainda vai ter o custo com aquela vacância, né? Que você vai ter que começar a pagar o IPTU, vai ter que começar a pagar o condomínio, todas aquelas outras coisas, até você conseguir alugar aquela unidade de novo. E você ainda vai correr o risco do seu outro imóvel ser entregue também, ser devolvido. Imagina, você vai do dia para a noite, de uma hora para outra, você vai perder 100% da sua renda. Isso dificilmente, na verdade, não acontece nos FIIs e nos REITs. Por quê? Porque os FIIs e os REITs, quando eles são bons, quando eles são bem gerenciados, eles são muito diversificados, ou seja, eles têm vários imóveis. E a vacância de um ou de outro imóvel acaba não tendo um impacto tão relevante assim no rendimento final dos FIIs e dos REITs. E esse impacto muitas vezes nem é sentido, às vezes é uma questão de centavos, e às vezes o próprio caixa do FII já pode ser usado para cobrir esse decréscimo no rendimento que ele teve naquele mês. E os investidores, eles nem ficam sabendo que teve vacância ou que não teve vacância, vai saber talvez só no final do ano, quando for ler um relatório ali, e vai descobrir daquela vacância. Então a gente vê que esse método de investimento indireto em imóveis através dos FIIs e dos REITs é o melhor método que tem para a gente investir, para a gente expor a nossa carteira ao ramo imobiliário, ao setor imobiliário, e garantir uma renda passiva mensal através dos aluguéis. É lógico que se a pessoa decide comprar um imóvel, é capaz até dela conseguir mais dinheiro, ganhar um rendimento maior, ou até ter uma valorização desse imóvel, né? Um ganho de capital muito grande e
ganhar mais dinheiro. Só que todo o trabalho, toda a burocracia, todos os riscos envolvidos acabam não compensando, e eu tenho certeza absoluta que o investimento indireto em imóveis é muito melhor do que o investimento direto. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser aprender mais sobre FIIs, sobre REITs, sobre como escolher esses ativos financeiros e quais são as vantagens e desvantagens de investir neles, se inscreve aqui no canal que tem mais vídeos sobre isso. Tchau!